do possível encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, né? Então, a gente começou a semana ali com a notícia de que o presidente Donald Trump tinha posicionado submarinos nucleares perto da Rússia, que estava sem paciência com o prazo que expira nessa sexta-feira, que se a Rússia não chegasse num acordo de cessar-fogo, ele impor sanções à Rússia, aos parceiros secundários. Até teve ali uma historinha com a Índia, colocou uma tarifa adicional sobre os 25%, mais 25% sobre a Índia, pelo fato da Índia comprar energia dos russos, mas a gente termina a semana com Donald Trump falando que vai depender de Putin, se ele vai colocar sanção ou não, e com essa perspectiva desse encontro que pode acontecer nos Emirados Árabes Unidos, até porque Vladimir Putin não pode ir para qualquer lugar, porque ele tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Emirados Árabes Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, então não precisariam executar esse mandado. Vamos lá, Américo, como você vê esse encontro? Você acha que podemos chegar a um cessar-fogo na guerra entre Ucrânia e Rússia? Cessar-fogo tenho grandes dúvidas, a não ser que o Putin consiga convencer o Trump do plano dele. O que aconteceu exatamente? O Trump vinha dando um ultimátum ao Putin de que ele iria impor mais sanções ainda contra a economia russa, contra autoridades russas e contra parceiros comerciais da Rússia, caso os russos não dessem um sinal claro de que estavam dispostos a discutir um plano de paz, uma saída diplomática para a guerra. Perfeito. O Putin, vamos lembrar, está no poder desde 1999. Não é um amador. Aliás, não estamos falando de nenhum amador aqui. Trump, Netanyahu, Putin, enfim. Verdade. E o Putin levou um ultimátum. Um presidente de uma potência nuclear que está em guerra, invadindo e dominando ali 20% quase do território ucraniano, levou um ultimátum. Ele não é bobo, chamou o Witkoff, que é o enviado especial do Trump para qualquer assunto aleatório do mundo, né? Ele começou como enviado para o Oriente Médio, não resolveu nada no Oriente Médio, vai lá na Ucrânia ver o que você resolve lá. Basicamente, ele tem uma grande qualidade nos olhos do Trump. É amigo do Trump e vem no mesmo setor do Trump, que é desenvolvimento imobiliário. Então, se ele ganhou dinheiro, ele deve entender alguma coisa. É amigo, né? Enfim. Bom, vai lá e fala com o Putin. O que o Putin fez? Vocês não querem uma prova de que eu quero resolver isso diplomaticamente? Então eu vou sentar com o presidente Donald Trump, os dois líderes mais importantes do mundo, isso na cabeça do Putin, e nós vamos resolver esse negócio. Se o Putin não quer resolver, diga ao presidente Putin que eu topo. Vamos lá, vamos conversar, porque a gente vai resolver esse negócio. Agora, ao mesmo tempo, e o Trump diz que sim, beleza, vou conversar com ele. O Trump brifou os líderes europeus, principais líderes europeus, primeiro-ministro do Reino Unido, etc. O Zelensky também, que é o maior interessado na história. Notem que a conversa vai ser entre o Putin e o Trump. E a Ucrânia, por enquanto, não está nessa, tá? Ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, etc., etc., o Putin, o governo russo, o Kremlin, deixou claro o seguinte: todo mundo já sabe quais são as nossas demandas e nós não vamos mudar nossas demandas. Quais são essas demandas? Uma longa lista. Vou citar 4 principais. 1. Eu quero que a Ucrânia e a comunidade internacional reconheçam a soberania com muitas aspas, da Rússia sobre as 4 regiões que estão ocupadas pelos militares russos. Então, quero que isso seja parte do território russo. Quero que seja reconhecido aqueles plebiscitos ilegais que foram feitos. Primeiro ponto. Segundo, a Ucrânia não pode ser uma nação militarizada, tem que ter um controle e uma diminuição enorme no seu exército. Cresceu muito durante a guerra, é uma ameaça, não pode ser. Terceiro, precisamos ter isso tudo demandas da Rússia, precisamos ter uma confirmação, uma promessa, uma garantia de que a Ucrânia não vai fazer parte nunca, jamais, em tempo algum, da OTAN, a aliança militar. E para coroar tudo isso, nós, uma autocracia, o Kremlin, o autocrata Putin, exige eleições na Ucrânia, alegando que já acabou o mandato do Zelensky, que já acabou mesmo, mas não tem como fazer uma eleição em guerra, e ele quer se livrar do Zelensky. Tirando talvez as eleições, nenhuma dessas demandas pode ser aceita pela Ucrânia, porque isso significa a derrota e a rendição
da Ucrânia. É isso que o Putin vai apresentar, é isso que o Putin quer. E ele quer sentar frente a frente com o Trump e convencer o Trump disso. Falar, você não quer acabar com a guerra? Você não está preocupado com um enorme número de jovens que estão morrendo na Ucrânia? Vamos acabar com isso. É só você topar minhas exigências. Vai ser mais ou menos isso. Claro que não exatamente. Eu estou brincando e levando aqui, tentando dar uma leveza nesse negócio, mas é isso que se trata. Quem é que está preocupadíssimo? O povo e o governo e o presidente Zelensky. É o povo e o governo da Ucrânia que estão preocupados. Por isso, Zelensky, assim que foi brifado pelo Trump, foi para as redes sociais e disse o seguinte: primeiro, vou continuar dependendo a independência da Ucrânia. Segundo, é muito importante que o Putin não passe o pé, não dê nenhuma rasteira, não engabele nem a nós, ucranianos, nem ao presidente Trump e os Estados Unidos. O Zelensky quer participar e tem todo o direito de participar dessa reunião e quer que os europeus participem da reunião. Por que os europeus? Porque o conflito é na Europa, porque os europeus são os maiores apoiadores da Ucrânia, do ponto de vista ideológico e de preocupação que eles também têm com os russos, muito mais fortes do que os americanos. Então, por isso que o Zelensky quer estar presente. E o Putin diz o quê? Não, posso até conversar com o Zelensky, depois que ele resolver tudo com o Putin, com o Trump. E o Trump diz o quê? Não, o Putin pode falar comigo, não precisa falar com o Zelensky é outra história. Então, essa é muito de leve a coreografia que está sendo vista pelo lado de Moscou. O William fala, o Putin é o único que não tem medo do Trump, e o Marcelo fala, tem um teatro nessa situação de Putin e Trump. Lori, o New York Times fez uma reportagem conversando com fontes do lado russo, do lado americano, e diz que o objetivo de Putin talvez seja não avançar sobre mais territórios ou conseguir a concessão de territórios da Ucrânia, mas conseguir um compromisso dos Estados Unidos de que a Ucrânia jamais vai entrar na OTAN e que com isso poderia até chegar a um acordo de cessar-fogo. Você concorda com o que o Américo disse, que eles vão exigir a rendição, a Ucrânia não vai ceder e com isso não vai haver possibilidade de qualquer resolução nesse encontro? Não, acho que não é a OTAN, não. A OTAN não é suficiente, é uma condição necessária, mas não o suficiente. O que ele quer é a desmilitarização da Ucrânia. É um compromisso de que a Ucrânia não vai mais poder ter um exército efetivo, comprar armas, alistar soldados. Por quê? Porque ele quer realmente retirar todos os dentes da Ucrânia para subjugar a Ucrânia, ao menos politicamente, como era antes, né, quando teve a Maidan Square, lá em 2014, a Ucrânia tinha feito a europeia e o Putin chamou o presidente, na época, para Moscou e falou, não, vocês não vão entrar na União Europeia, vocês vão entrar aqui na Comunidade de Nações Eurasiáticas. E aí, quando o presidente trouxe de volta essa notícia, teve uma revolução e derrubaram o presidente, né? Então é isso, ele quer dominar a Ucrânia, e para isso, obviamente, a Ucrânia não pode se tornar parte da OTAN. Eu acho que tem muitos elementos aí que são favoráveis para o Putin. Primeiro, o Trump, desde 1987, ele tem uma ligação muito forte com a Rússia. Ele foi comprar lá centenas de televisores numa loja lá para um novo hotel que ele estava inaugurando em Nova York, e a loja era um aparelho da KGB. E aí ele foi convidado para ir visitar Moscou. Ele foi com a mulher dele da época, Ivana, e ficou maravilhado e foi seduzido ali pela KGB. Não que ele seja um compromat, um ativo da KGB, mas ele gostou tanto das narrativas da União Soviética e tal, ficou tão encantado que ele publicou em 3 jornais, o Boston Globe, o New York Times e o Washington Post, páginas inteiras, anúncios de página inteira, cada um custou $100 mil, e ele pagou com os talking points da União Soviética. Na época, a briga era com o Japão, e aí contra o Japão, dizendo que os aliados dos Estados Unidos ripped off, exploravam os Estados Unidos.
E desde então ele foi várias vezes para a União Soviética, teve vários projetos lá e tal, Trump Tower em Moscou, e sempre sendo muito seduzido pela KGB, por esses elementos dos quais o Putin é originário. Então o Putin sabe qual é a linguagem anti-ocidental, anti-europeia, que seduz ao Trump. Porque o Trump acha que os aliados dos Estados Unidos se aproveitam dos Estados Unidos e que o verdadeiro potencial aliado dos Estados Unidos é a Rússia. E aí, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o Trump tem muita admiração pelos strongmen, pelos homens fortes. Ele gostaria de ser um, ele está tentando se tornar um, concentrar os poderes imperiais na presidência dele, não ter que dar satisfação para o Congresso, para a Justiça, para os checks and balances, os freios e contrapesos da democracia americana. Além disso, ele quer a todo custo entregar na biografia dele ser o grande deal maker, deal breaker, o cara que consegue trazer a paz para o mundo graças à sua incomparável capacidade de negociação, a sua astúcia, a sua intuição, né? E aí, para isso, ele precisa do Putin. E o Putin sabe disso. E em todas as relações humanas, quando uma pessoa vem desejando demais uma coisa que depende da outra pessoa, essa outra pessoa manipula isso, cobra muito caro, mesmo que não tenha a intenção de entregar, mantém a esperança de entregar para ir cobrando preços altos e vai se usufruindo. Existem relações que passam a vida inteira assim, isso é chamado de relação abusiva. Então o Putin tem com uma relação abusiva, entende? E ele sabe, ele foi treinado. O Putin, ele veio da KGB, ele foi treinado para fazer isso, para manipular os desejos, os sonhos, as fantasias das pessoas. Então, é isso que ele está fazendo aos olhos de todo o mundo. E isso está todo mundo, os analistas, quem entende o Putin, sabe como esse é o jogo do Putin. Além disso, o Trump, na verdade, ele não gosta do Zelensky. Por quê? No início do governo Trump, o Trump propôs uma coisa para o Zelensky num telefonema. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, tem aqui 600 milhões de dólares em ajuda já aprovada, mas para eu te ajudar, eu preciso de uma ajuda sua. Porque tinha sido demitido o procurador-geral corrupto, foi por isso que ele foi demitido. Mas ele estava supostamente investigando o Hunter Biden, que era filho do Joe Biden, que tinha sido vice-presidente da República, né? E aí, o Hunter Biden, ele era do conselho da Burisma, que é a maior empresa de óleo e gás da Ucrânia. E aí o Trump falou, eu preciso que você, não gostei da demissão do procurador, preciso que você coloque um procurador que cave sujeira da família Biden aí. E aí o Zelensky ficou perplexo, a conversa foi gravada, e isso motivou a abertura do primeiro processo de impeachment contra o Trump na Câmara dos Deputados de maioria democrata e não aprovado no Senado de maioria republicana. Então tá aí, esse é o quadro, e o Putin está se aproveitando muito bem disso. O Zelensky é um refém de toda essa situação e está tentando navegar com a ajuda dos europeus para não ser engolido totalmente nesse processo. Perfeito. Eu fico sempre pensando assim, quando